Olá, boa tarde a todos. Aqui fala Carlos Costa, coordenador do programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural. Temos hoje a honra de receber para a aula magna de hoje a professora Márcia Genésia de Santana, que é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela UNB, especialista em conservação e restauro de monumentos e conjuntos pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Arquitetura e Urbanismo e doutor em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Bahia. A professora Márcia Santana tem uma expressiva carreira como técnica do IFAM e depois como professora de graduação e pós-graduação na Universidade Federal da Bahia. De maneira que recebê-la aqui para essa aula magna é uma honra para nós, professora. Agradecemos muito em nome do programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural e da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia a sua presença para esse tão prestigioso momento. Eu também começo agradecendo, o convite do Programa de Pós-Graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural do Centro de Artes, Humanidades e Letras da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, através do professor Carlos Costa, seu coordenador, e também da professora Thaís Brito, professora do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas, e também desse programa de pós-graduação, quem eu tive a oportunidade de conhecer por ocasião do relato, do registro do Bembé de Santo Amaro. Então é um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu sou uma admiradora da cultura do Recôncavo e, portanto, é um grande prazer estar aqui nessa aula magna e uma honra também. Fico muito honrada pelo convite. Agradeço, então, professora. Então, a professora hoje fará uma aula magna na qual tratará do tema Fundamentos da Salvaguarda do Patrimônio Cultural e Material do Brasil, de 1997 a 2021. A senhora terá o tempo que lhe for necessário, professora, para fazer a sua apresentação. Na sequência, os ouvintes mandarão as perguntas e a gente faz aqui um bate-bola para as respostas. Então, agradeço mais uma vez e a palavra é da senhora. Muito obrigada de novo, Na realidade, eu vou fazer uma fala para vocês muito baseada na minha própria experiência, enquanto técnica do IFAM, que participou, a partir de 1997, na construção dessa política de salvaguarda do patrimônio cultural e material, e juntamente com várias outras pessoas, colaborei também na discussão e na implementação disso que a gente pode chamar os fundamentos, da salvaguarda desses bens culturais. Eu vou dividir essa minha fala em duas etapas, vamos dizer assim. Numa primeira, eu vou falar para vocês das discussões que ocorreram em 1997, aí no final dos anos 90, e dos desdobramentos imediatos dessas discussões que foram construindo essa política, e, na sequência, vou falar também sobre como a prática, justamente dos instrumentos e de todo de tudo que foi pensado, no final dos anos 90, foi também colocando novas questões e suscitando novos desdobramentos mais na atualidade. Então, é uma espécie de balanço que eu vou fazer dessa política, como eu já havia mencionado, muito baseado na minha própria experiência com ela. Bom, eu vou começar lembrando, que após a extinção da antiga Fundação Nacional Promemória, em 1990, a reabertura mais oficial, mais sistemática, de um debate sobre a salvaguarda de bens culturais que atualmente são denominados de imateriais, ela teve início no ano de 1997, na cidade de Fortaleza, com a organização e a realização do já célebre seminário intitulado Patrimônio Imaterial, Estratégias e Formas de Proteção.
Os objetivos principais desse evento eram revisitar a construção de uma noção mais ampla de patrimônio, a partir das propostas, né, da vanguarda modernista nos anos 30, e também daquelas capitaneadas pelo Aloysio Magalhães nos anos 1970 e 80, dentro da própria Fundação Nacional Promemória, bem como levantar, mais uma vez, a questão sempre deixada de lado, sempre deixada em segundo plano pelo próprio IPHAN, da salvaguarda dos saberes, fazeres, celebrações, formas de expressão e lugares que fazem parte dessa noção ampliada de patrimônio. A densidade teórica da discussão desenvolvida naquele primeiro seminário de 1997 e a ancoragem conceitual das decisões que então foram tomadas estão expressas, né, nas recomendações que foram divulgadas na Carta de Fortaleza, que foi o documento que sintetizou as discussões daquele evento. Diversos intelectuais e pensadores do campo da preservação do patrimônio, como Maria Cecília Londres Fonseca, Ulpiano Bezerra de Menezes, Olímpio Serra, Ordep Serra, Laurent Lévi-Strauss, entre outros, contribuíram de modo fundamental para a formulação dessas recomendações, assim como dos princípios que mais tarde fundamentaram a política de salvaguarda do patrimônio cultural e material, que passou a ser implementada pelo IPHAN com a promulgação do Decreto 3.551, do ano 2000, e também com a formulação e implantação do Inventário Nacional de Referências Culturais, o INRC. O engajamento, o compromisso desses atores, né, com essa discussão e com essa política, certamente estão por trás do seu sucesso, né, desde o ano 2000. Nessa nossa fala aqui de hoje, né, eu vou partir, como eu já havia anunciado, do debate realizado nesse evento de 1997, e em seguida eu vou mapear os desdobramentos teóricos e práticos que ocorreram na política que foi implementada e também falar um pouco das lacunas deixadas. Em seguida, né, eu vou examinar rapidamente como a prática, né, adquirida nesses últimos 20 anos de implementação dessa política colocou em xeque e introduziu discussões novas, né? Para tanto, eu vou tomar também como referência as discussões e os resultados de um segundo seminário que foi feito também na cidade de Fortaleza em 2017, comemorando, inclusive, os 20 anos daquele primeiro seminário, e um segundo evento que também produziu uma nova carta, que ficou conhecida também como a Segunda Carta de Fortaleza, um documento que corresponde a uma espécie de balanço das conquistas, dos problemas enfrentados, né, nesses últimos 20 anos, e corresponde também a um novo pacto conceitual em torno da salvaguarda do patrimônio cultural e material. Bom, começamos então com os debates dos anos 90, né, e os seus desdobramentos mais imediatos. O primeiro seminário realizado em Fortaleza visava, né, entre outros objetivos, recolher subsídios para a elaboração de diretrizes e também para a criação de instrumentos legais e administrativos visando a identificar, proteger, promover e fomentar os processos e bens portadores de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, conforme determina o artigo 206 da Constituição Federal. Naquela época, já se assinalava no documento que resultou desse encontro
que esses bens e processos deveriam ser considerados em toda a sua complexidade dinâmica, com atenção especial para aqueles vinculados à cultura popular. Contudo, no seminário, o foco do debate não foi o que se entendia, né, como complexidade e dinâmica desses bens culturais, mas a própria expressão patrimônio imaterial, que então começava a circular no Brasil. Então, discussões muito acaloradas em torno do seu significado, das implicações dessa expressão e também das formas e estratégias que poderiam ser pensadas, né, e propostas para a proteção dessa dimensão do patrimônio cultural. Naquele momento, portanto, a palavra utilizada não era ainda salvaguarda de bens culturais e materiais, termo que acabou se generalizando depois, né, e muito a partir da aprovação pela Unesco da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural e Material em 2003. Num balanço assim bem geral, pode-se dizer que o IPHAN cumpriu, né, quase todas as recomendações desse primeiro seminário. Mas é forçoso, ao mesmo tempo, reconhecer que a realização da reflexão que o próprio seminário recomendou em torno do conceito de patrimônio imaterial não foi adiante, pelo menos não de modo sistemático e também no sentido de redefinir esse conceito ou até mesmo de substituir essa expressão. Cabe observar que durante aquele seminário de 1997, essa expressão patrimônio imaterial ou patrimônio cultural imaterial aparecia ainda como muito estranha no campo, né? E vários dos especialistas que estiveram lá presentes questionaram essa expressão e defenderam até mesmo a sua substituição por outra. O relatório final das atividades da comissão e do grupo de trabalho denominado Patrimônio Material, que foi criado pelo Ministério da Cultura em consequência, né, daquele primeiro seminário, relatório que foi elaborado já em 1999, aponta, né, que nos planos nacional e internacional não havia, até esse final da década de 1990, um consenso em torno da melhor maneira de denominar essas expressões, né? Essas expressões da cultura, né? E que todas as outras tentativas de formulação de outras expressões acabavam sendo julgadas igualmente problemáticas e simplificadoras dessas realidades do ponto de vista conceitual. Esse relatório conclui também que o debate em torno disso ainda estaria distante de uma conclusão satisfatória, né? E que, ao fim e ao cabo, optou-se por seguir o estabelecido pelo artigo 216 da Constituição Federal, que diz que o patrimônio cultural brasileiro é o conjunto de bens culturais de natureza material e imaterial que se referem à ação, à memória, à identidade dos grupos formadores da sociedade brasileira. Dessa forma, a expressão patrimônio imaterial foi mantida, mas não por descaso, mas inicialmente em decorrência de uma postura, digamos assim, pragmática do grupo de trabalho e da comissão que foi criada pelo antigo Ministério da Cultura justamente para propor uma legislação direcionada à preservação desses bens culturais.
Bom, uma vez assumida, né, essa postura bastante pragmática, né, na sequência, né, essa expressão continuou sendo usada, né, e um dos primeiros desdobramentos mais diretos, né, dessas discussões iniciais foi a promulgação do decreto 3.551, no ano de 2000, que não somente oficializou em nível nacional a expressão bem cultural de natureza imaterial, como visto já presente no texto constitucional, né, reafirmando, inclusive, a força jurídica dessa expressão. Em seguida disso, o processo de consagração dessa expressão, patrimônio cultural e material, foi também reforçado e mesmo até ampliado no plano internacional pela própria Convenção da Unesco de 2003, que no seu artigo 2º, né, traz uma definição de patrimônio cultural e material que desde então vem sendo mundialmente adotada, demarcando, inclusive, uma nova posição política no campo da preservação do patrimônio e um novo entendimento da própria ação de salvaguarda. Um segundo desdobramento daquele seminário de 1997, que veio reforçar aqui no Brasil a consagração dessa expressão patrimônio imaterial e também veio a produzir um novo posicionamento sobre esse suposto problema conceitual, foi o desenrolar da própria prática institucional ao longo da implementação da política federal de salvaguarda desde a promulgação do decreto 3.551. Verificou-se com essa prática que, independentemente de expressar um conceito satisfatório, a expressão patrimônio material era importante para afirmar e marcar uma diferença de atitude com relação à salvaguarda de bens culturais e também consolidar um espaço político e institucional fundamental em um campo ainda profundamente dominado pela consideração quase exclusiva dos aspectos materiais dos bens culturais. Em suma, se percebeu que essa expressão patrimônio imaterial, embora conceitualmente inadequada, ela tinha a vantagem de dirigir e mesmo de forçar a atenção para o que antecede, para tudo aquilo que preside a própria expressão material dos produtos da cultura, bem como a concretização no tempo e no espaço de um bem cultural. Ou seja, o pensamento, o conhecimento, o saber fazer, a habilidade, a habilidade humana de criar, que estão por trás da produção de qualquer bem da cultura e que estão por trás da própria expressão material de qualquer bem cultural. E isso acabou efetivamente consolidando essa expressão no Brasil e hoje em dia já não se discute mais se ela é adequada ou não. A segunda grande discussão retomada naquele primeiro seminário de Fortaleza, de 1997, diz respeito às formas de proteção, ou seja, como proteger esse específico patrimônio, né, partindo-se da constatação de que o tombamento, né, não seria adequado a essa tarefa, né, e também partindo-se da percepção da necessidade
portanto, de se propor um novo instrumento legal. Experiências que já haviam sido feitas nos anos 80, ou até um pouco antes, de tombamento de saberes fazer, né? De saberes e de fazeres, a exemplo do tombamento da fábrica de vinho de caju Tito Silva, na Paraíba, foram revisitadas naquele momento e comprovaram essa inadequação do instrumento do tombamento a esses processos. Já que, por exemplo, no caso desse célebre tombamento da fábrica de vinho de caju Tito Silva, a intenção da proteção não era exatamente a sede do estabelecimento industrial, o prédio da fábrica, e sim o modo de fazer vinho de caju, o modo tradicional de fazer vinho de caju, ou seja, o saber tradicional que era necessário para isso, né? O que incluía, inclusive, as suas ferramentas, o seu maquinário. Como aqueles que conhecem mais a história do patrimônio sabem, né? Esse tombamento da fábrica não promoveu a preservação desse saber fazer, que desapareceu, mas acabou promovendo apenas a preservação do edifício da fábrica, o que não era a intenção. Então, a partir de discussões como essa, concluiu-se que efetivamente era preciso criar um novo instrumento, um instrumento que estivesse efetivamente voltado para esses bens. A despeito de algumas vozes dissonantes que continuaram defendendo, no final dos anos 90, que o tombamento ainda seria um instrumento a proteger os bens culturais e materiais, formou-se, de qualquer modo, um consenso em torno da necessidade de criar um novo instrumento legal, o que foi facilitado, inclusive, pelo resgate, né, de experiências realizadas na antiga Fundação Nacional Promemória, no Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, e também no grupo de trabalho denominado Legislação, que foi constituído aqui na Bahia pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural, o IPAC, né, quando, naquela época, ainda nos anos 80, se propôs a criação de um instrumento denominado Registro Especial, justamente para a proteção de bens que hoje são denominados de bens culturais e materiais. Depois de 2 anos de estudos e discussões que envolveram pesquisadores, estudiosos de diversas áreas, a comissão e o grupo de trabalho criados, né, pelo antigo Ministério da Cultura propuseram, finalmente, então, o texto legal que se tornou o Decreto 3.551 do ano 2000 e criou o instrumento, hoje já bastante conhecido, do Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial, e também criou o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial, cuja colocação em prática a gente vai examinar aqui em seguida. Esse instrumento hoje é bastante apropriado pela população brasileira, e só para falar um pouco do recôncavo, né, já foi aplicado aqui no recôncavo várias vezes, sendo os bens culturais que adquiriram, né, uma proeminência mais nacional dentro desse processo de registro são o samba de roda do Recôncavo Baiano e, mais tarde, também a celebração do Bembé do Mercado de Santo Amaro, além de vários outros que já foram também registrados pelo próprio governo do estado da Bahia. Bom, mas ainda com relação a essa discussão em torno das formas de proteção, houve ainda um outro consenso produzido nos anos 90, que foi o da necessidade de que o IPHAN, em colaboração com outras unidades vinculadas ao próprio Ministério da Cultura, também em colaboração com organismos estaduais e municipais da área da cultura, instituições de pesquisa,
universidades, dentre outras, né, elaborasse uma metodologia de inventário que fosse capaz de abarcar os bens culturais e materiais. O desdobramento desse consenso correspondeu, né, à contratação, aí no final dos anos 90, de uma equipe de pesquisadores liderada pelo antropólogo Antônio Augusto Arantes, que entre os anos de 1998 e 2000 elaborou, então, o Inventário Nacional de Referências Culturais, instrumento que, desde então, orienta não somente a identificação de bens culturais e materiais no âmbito da política de salvaguarda, mas produz ainda, né, conhecimento para a orientação da preservação, inclusive de aspectos materiais do patrimônio cultural. A diretriz que orientou a aplicação deste inventário em parceria com instituições variadas, né, inclusive universidades, foi o que permitiu, nos últimos 20 anos, que mais de 150 desses inventários fossem realizados em todas as regiões do país e que estejam os seus resultados disponíveis para a sociedade e também para os mais variados organismos de preservação. Naquele primeiro seminário de Fortaleza, de 97, recomendou-se, inclusive, que esse inventário, que ainda seria, né, formulado, fosse incorporado ao sistema de informações culturais do antigo Ministério da Cultura, o que, infelizmente, não chegou a ser viabilizado, mas encontram-se, de qualquer modo, esses resultados disponíveis no sistema, né, de gestão do IPHAN. Cabe ressaltar que, durante aquele seminário de 97, planos e ações de salvaguarda que hoje em dia, né, são formulados e executados após o registro de bens culturais e materiais, não chegaram a ser efetivamente discutidos. Ações desse tipo, elas só começaram a ser pensadas e a ganhar contornos mais atuais depois da promulgação do Decreto 3551 e também depois da implementação da política de salvaguarda do patrimônio cultural e material pelo próprio IPHAN, né? Mas a instrução de candidaturas para o antigo programa das obras-primas do patrimônio oral e imaterial da humanidade, da Unesco, né? Como as candidaturas da arte Kuziwa, dos indígenas Wayampi, e mesmo a candidatura do samba de roda do Recôncavo Baiano, como patrimônio da humanidade, desempenharam papéis centrais na construção dessa ideia de plano de salvaguarda que depois vai ser mais desenvolvida aqui no Brasil, né? Esse programa da Unesco, ele exigia que todos os bens candidatos a esse título, né, de patrimônio oral da humanidade, eles elaborassem também nos seus dossiês um plano de ação. E foi justamente a partir das discussões no âmbito dessas candidaturas que se iniciou aqui no Brasil a discussão dos atuais planos e ações de salvaguarda. Olhando hoje, com a distância desses 20 anos, né, ou mais de 20 anos às vezes, é lícito supor que concluiríamos pela importância da implementação desses planos, mesmo sem o empurrão, né, dessas candidaturas para a Unesco. Eu digo isso porque não somente a necessidade de ações de salvaguarda desse tipo sempre foram apontadas e implementadas desde a época dos folcloristas, que se envolveram com esse campo ainda nos anos 40, mas também pelas instituições que criaram, né, na sequência, né, da própria atuação do IPHAN, né, e esse princípio fundamental da participação dos grupos sociais que produzem e detêm esses bens culturais nas ações de identificação e reconhecimento patrimonial.
Portanto, fatalmente chegaríamos a essa conclusão. Mas, de fato, cabe reconhecer que a formatação dessas candidaturas para a Unesco ajudou a apressar esse processo, né? Mas, de todo modo, a prática tem demonstrado que os detentores desses bens culturais, desses fazeres, desses saberes, eles sabem e eles entendem que essas ações de salvaguarda são fundamentais para o fortalecimento do seu próprio patrimônio, assim como eles têm apontado, né, diversas dessas ações ao longo das discussões dos planos de salvaguarda, inclusive deixando muito claro a expectativa de conseguir o apoio do Estado para realizá-las, né, inclusive como uma consequência dos processos de registro ou de patrimonialização. Bom, a essa altura, né, cabe apontar os principais dos desdobramentos, né, desse debate dos anos 90, especialmente aqueles que decorreram dos princípios gerais que foram discutidos, né, para o reconhecimento e a proteção do patrimônio cultural e material, e que, em seguida, foram incorporados à própria política de salvaguarda implementada pelo governo federal. O primeiro desses princípios, e que se pode assim caracterizar como eixo estruturador dessa política, vincula-se à própria noção de bem cultural de natureza imaterial, que foi estabelecida, né, no Decreto 3551, e que vinculou a proteção e o próprio título de Patrimônio Cultural do Brasil às manifestações culturais registradas e não às pessoas que as criam, praticam, produzem e reproduzem. Essas pessoas, elas eram vistas, e ainda são, obviamente, como integrantes fundamentais dessas manifestações. Mas havia, já no final dos anos 90, uma percepção clara de que a salvaguarda desses bens culturais seria distinta da salvaguarda de indivíduos ou grupos, né, cujo foco, né, estaria principalmente na transmissão dos saberes, né? Diferentemente do programa Tesouros Humanos Vivos da Unesco, que focaliza principalmente justamente esses processos de transmissão de saberes e habilidades para novas gerações e, portanto, entroniza, né, pessoas como tesouros humanos vivos. Lá no final dos anos 90, quando a política de salvaguarda estava em discussão aqui no Brasil, optou-se por deslocar esse foco, né, por colocar o foco da salvaguarda não diretamente nas pessoas, mas na melhoria das condições sociais, materiais, ambientais que possibilitam a existência, a continuidade e a sustentabilidade desses bens culturais e materiais, o que envolve, com certeza, os processos de transmissão, mas que não se esgotam neles, né? Essa abordagem é, obviamente, uma abordagem mais abrangente e mais integrada da salvaguarda e, no meu entender, constituiu uma das principais contribuições do Brasil no campo da preservação do patrimônio cultural, em termos, inclusive, internacionais. A opção feita aqui no Brasil de patrimonializar bens culturais e não pessoas implicou em assumir que a salvaguarda desses bens culturais ela não depende somente da vontade e da participação dos sujeitos detentores, mas de um conjunto complexo de condições que frequentemente fogem ao controle desses sujeitos, vão além e mesmo
podem chegar a inviabilizar a própria transmissão desses saberes que os detentores detêm, né? Entretanto, apesar dessa clara consciência, alguns governos estaduais brasileiros implantaram sistemas de salvaguarda inspirados naquele programa da Unesco dos Tesouros Humanos Vivos, né? E patrimonializaram pessoas, mas, infelizmente, até o momento, com resultados gerais muito deficientes, mantendo ações com um caráter fortemente assistencialista, às vezes mesmo de reparação individualizada, que, na minha avaliação, para o avanço de processos de salvaguarda socialmente sustentados e mesmo para o fortalecimento da continuidade e da transmissão dos bens culturais aos quais essas pessoas, declaradas patrimônios vivos, dedicaram suas vidas. Existem estudos que, inclusive, têm mostrado que, muitas vezes, o reflexo dessa patrimonialização individual acaba sendo o abandono da própria prática. Ao passar a receber uma ajuda do governo para se manterem, muitos desses mestres da cultura, não todos, mas vários, param de praticar as suas manifestações culturais e, inclusive, muitas vezes param de transmiti-las. Então, na realidade, o que hoje em dia vem se defendendo, e eu defendo em particular, é justamente a articulação dessas perspectivas, né? De modo que se continue tendo um olhar mais abrangente para essas manifestações culturais e que, ao mesmo tempo, esses grandes mestres, reconhecidos também como patrimônios, tenham uma posição mais destacada em processos de transmissão que sejam fomentados dentro dos próprios planos de salvaguarda das expressões culturais. Isso ainda é algo a se fazer no Brasil. Os debates e discussões dos anos 90, eles acabaram fundamentando, portanto, a formulação da atual política de salvaguarda, principalmente a partir dos anos 2000, e de modo, inclusive, mais sistemático, a partir de 2003, 2004, com a criação do Departamento do Patrimônio Imaterial do IPHAN e a própria incorporação do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, que era da Funarte, a essa unidade. Sem dúvida, esse desdobramento institucional foi fundamental, porque, a despeito dos problemas enfrentados nos últimos 20 anos e dos desafios que são cotidianamente colocados a essa política, é possível afirmar que ela acabou sendo bem-sucedida e respeitada nacional e internacionalmente, muito em função da existência desse espaço institucional. Não menos importante foi a criação também de espaços semelhantes institucionais nos âmbitos estadual e que, embora tenham se conduzido algumas vezes com uma abordagem diferente, né, de qualquer modo vieram a somar e a fortalecer esse ambiente institucional dedicado à preservação, à salvaguarda do patrimônio cultural imaterial. Eu vou partir agora para aquilo que eu estou chamando de ensinamentos da prática e os desdobramentos atuais, né? Começando por assinalar que os últimos 20 anos, eles corresponderam, assim, em grande parte, à colocação em prática daquilo que se discutiu e se definiu nos anos 90, sem dúvida, mas também
ao enfrentamento de novas questões que foram surgindo ao longo da implementação das políticas de salvaguarda. Esses últimos 20 anos, agora quase 25, corresponderam ainda ao surgimento e à própria consolidação do patrimônio cultural e material, também como um tema de pesquisa, de reflexão teórica e acadêmica, o que resultou num conjunto expressivo de dissertações, teses, artigos, algumas até já publicadas, que focalizam aspectos importantes desse universo, né? Obras recentes têm dado conta, né, dessa produção acadêmica e apresentam, inclusive, resumos dos focos dessas pesquisas, mostrando que elas refletem, dialogam com as conquistas e também com os problemas que vão sendo colocados pela própria prática institucional. Eu imagino, inclusive, que dentro, né, do programa da Universidade Federal do Recôncavo, este programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural, muitas dissertações e futuras teses estejam sendo e venham a ser desenvolvidas dentro, né, dessa temática. Então, a gente pode dizer que o interesse e a mobilização de amplos setores da sociedade e do próprio campo institucional em prol da salvaguarda do patrimônio cultural e material foram desdobramentos importantes do que se discutiu nos anos 90 e do que se fez ao longo, né, desses mais de 20 anos. E certamente um efeito importante disso foi, inclusive, a partir dessa produção acadêmica também, né, a ampliação dos recursos humanos, né, dos quadros informados e treinados para lidar com esse tema, inclusive no que toca à observância dos seus princípios basilares, né? Outro efeito não menos importante foi a ampliação da própria participação social nos processos de salvaguarda, com consequente promoção e fortalecimento da autonomia e da própria sustentabilidade social desses processos, né? Mas, a despeito disso, é possível identificar também impactos negativos, né? Da ampliação do interesse da sociedade pelo reconhecimento e salvaguarda do patrimônio imaterial. Esses efeitos negativos também têm sido registrados, e eu diria que o principal deles, a meu ver, né, tem sido o modo inadequado, mesmo irresponsável, com que políticos e com que, algumas vezes, o próprio poder legislativo tem realizado a patrimonialização de bens culturais. Eu me refiro, neste caso, às propostas que emergem, né, e encontram acolhimento no poder legislativo, estadual, federal, municipal, e que se expressam mediante projetos de leis que simplesmente declaram, bens culturais e materiais como patrimônio, sem o devido processo de produção de conhecimento, sem o devido envolvimento e participação dos detentores desses bens culturais e sem qualquer consequência em termos de ação de salvaguarda. Ou seja, numa abordagem completamente diferente e que, inclusive, não respeita o que eu diria que são os princípios basilares dessa política de salvaguarda, sendo um deles a necessidade da participação social. E a necessidade não somente de participação, mas de anuência, né, livre e informada dos chamados detentores desses bens culturais. Mas, em boa hora, juristas
acadêmicos, estudantes da área de direito, inclusive, vêm se debruçando sobre esse problema e demonstrando a inadequação dessas iniciativas, inclusive como uma prática que vai contra, né, a própria repartição de competências entre as esferas executiva, legislativa e judiciária do poder público. Bom, embora o conjunto de bens registrados pelo IPHAN a partir do ano 2000 não tenha indicado a necessidade de criação de novos livros de registro e, consequentemente, do estabelecimento de novas categorias de bens culturais registrados, a demanda por registros de práticas tradicionais agrícolas, de manejo ambiental, também aponta para a possibilidade de reabertura dessa discussão, né? Uma discussão que efetivamente não foi aprofundada, não tem sido aprofundada. Até o momento, bens dessa natureza têm sido registrados como saberes tradicionais, e eles são, efetivamente, saberes tradicionais. Mas como incluir sistemas alimentares, muitos dos quais advêm desses sistemas agrícolas, né? Pois, ainda que vinculados a saberes tradicionais, esses sistemas alimentares são também produtos de crenças, de hábitos, de concepções do universo, de modos de vida, né? A demanda pelo registro de refeições, de pratos típicos de várias regiões e localidades do Brasil somente tem sido acolhida pelo IPHAN se for posta em relação com sistemas agrícolas ou com celebrações. Mas, mesmo assim, essa demanda continua crescente e, muitas vezes, ela tem sido acolhida por instâncias estaduais, por instâncias municipais, de modo inadequado, vinculado apenas à preservação e valorização de receitas culinárias, o que é absolutamente inadequado. Portanto, essa discussão sobre os sistemas alimentares, ela pode ser vista como uma discussão ainda pendente, ainda aberta e sem um consenso final, né? Isso no momento atual. Uma outra questão que a prática mostrou e que também ainda permanece aberta e bastante pouco explorada é a relação que bens culturais e materiais e os seus processos de patrimonialização mantêm com o fenômeno urbano, com a cidade, tanto na qualidade de bens urbanos que se processam na cidade e que são próprios, muitas vezes, do meio urbano, quanto no que toca à possibilidade de sua permanência, de sua continuidade no próprio espaço urbano e também como formas, né, de construção de territorialidades. Essa é uma discussão pouco desenvolvida e que é preciso ainda desenvolver no momento atual. Bom, o documento que resultou do seminário realizado em Fortaleza em 2017 para comemorar os 20 anos daquele seminário de 97, fez um balanço bastante interessante desses mais de 20 anos, né? E apresentou uma visão bastante acurada das questões que efetivamente estão animando o debate atual, né? A segunda Carta de Fortaleza, que foi o documento que registrou os resultados desse último seminário de 2017, essa segunda carta, ela registrou, obviamente, os principais resultados alcançados, né? Destacando, inclusive, a elaboração e a implementação do inventário
Nacional de Referências Culturais, mas também a elaboração do Inventário Nacional da Diversidade Linguística, um inventário ainda muito pouco conhecido, né, e que não estava simplesmente previsto naqueles debates do final dos anos 90. Bom, outro ponto, né, que esse balanço feito em 2017 coloca em evidência foi a realização dos primeiros processos de reavaliação e de revalidação dos títulos de patrimônio cultural do Brasil, dos bens que foram registrados há mais de 10 anos, né, e que é algo que somente está começando a ser experimentado agora e de poucos anos para cá, né? Então, essa segunda carta de Fortaleza ressalta, né, esse tipo de conquista, mas também aponta vários problemas que estão sendo detectados, né? E vale a pena, inclusive, mencionar aqui alguns deles. Um problema importante é ainda a insuficiência de recursos humanos e financeiros dentro dos organismos públicos para fazer face à tarefa de implementação dessa política de salvaguarda no território nacional, especialmente nos âmbitos estadual e municipal, né? A despeito da ampliação, né, da formação acadêmica nesse sentido, a despeito daquilo que eu apontei, de uma expressiva produção de teses e dissertações em torno desse tema, ainda há a carência de bons quadros com formação adequada no serviço público, nos âmbitos, principalmente nos âmbitos estadual e municipal. Outro problema é a falta de uma... é a própria apropriação indevida, né, e da complexidade da própria ideia de patrimônio cultural e material, né, vendo-a como um simples título a ser dado, né, a alguns bens culturais, mas sem consequência nenhuma. Esse é um problema, obviamente, apontado, e todas as intolerâncias de natureza racial, religiosa e outras, né, que afetam, obviamente, esses bens culturais, além das mudanças políticas que constantemente desestruturam o próprio setor público, como exatamente vem acontecendo agora no âmbito federal, e que colocam, muitas vezes, políticas e ações que vêm sendo bem conduzidas em risco. Outra grande dificuldade que foi apontada é aquela de integrar, né, a política de reconhecimento, de valorização, de salvaguarda do patrimônio material com políticas de outras áreas de governo, como políticas de educação, de saúde, de trabalho, de direitos humanos, de desenvolvimento social, que são fundamentais para a sustentabilidade das próprias ações de salvaguarda, né? Vocês devem lembrar que eu mencionei que uma das grandes contribuições do Brasil nesse sentido foi propor, no plano federal, uma abordagem ampla de salvaguarda, que visse essas expressões no contexto mais amplo, social, ambiental, econômico e material. Mas, claro, para que isso funcione efetivamente, é preciso que as políticas de salvaguarda estejam articuladas com várias outras áreas de governo, né? E algumas vezes se conseguiu isso, mas na maioria das vezes ainda há uma dificuldade muito grande de promover a integração dessas políticas públicas, né? E mesmo é possível dizer que na conjuntura política atual, que inclusive desmontou e rebaixou a área da cultura
né, novos problemas e mesmo questões intransponíveis vão ser colocadas a esse tipo de trabalho. O Departamento do Patrimônio Material do IPHAN desenvolveu, nos últimos anos, um sistema de monitoramento, de avaliação da política de salvaguarda, que vem permitindo uma avaliação abrangente, tanto das ações implementadas, quanto dos próprios planos de salvaguarda. E esse sistema de monitoramento tem, inclusive, permitido detectar alguns nós, né? E, dentre esses nós, caberia ressaltar a dificuldade que ainda existe de se consolidar canais de gestão e de participação no âmbito desses processos e de se lograr processos efetivamente autônomos, né? Ou seja, autônomos no sentido de não dependentes de aportes financeiros estatais no período de 10 anos. De fato, esse é um aspecto bastante importante, porque a dificuldade de promover esses processos autônomos, não só do ponto de vista decisório, mas também do ponto de vista do apoio financeiro à salvaguarda, né, pode colocar limites muito claros à própria ação dos organismos de preservação, e, em particular, que eu me refiro do próprio IPHAN. Em outras palavras, aumenta, né, a dificuldade já relacionada à própria repartição dos recursos, que sempre são poucos, né? E, na medida em que são poucos e cada vez mais minguados, né, o não atingimento dessa autonomia, em última análise, vai colocar dificuldades para o atendimento de novas demandas de registro, novas demandas de reconhecimento patrimonial e, portanto, de inscrição de novos bens culturais nos livros de registro. Então, o fortalecimento de ações que promovam a sustentabilidade econômica e a autonomia dos processos de salvaguarda, me parece, vai ser um dos pontos do debate atual e mesmo uma prioridade e uma necessidade desse momento, né? Nesse sentido, a busca, né, por colaboração com outros setores, com organizações da sociedade interessados em apoiar e participar desses processos, vai, muito provavelmente, se tornar um aspecto central dos processos de registro dos próximos anos. Bom, ao mesmo tempo, o plenário, né, desse último seminário realizado em 2017, ele reafirmou os princípios basilares da política de salvaguarda, que foram debatidos e firmados em 97, né, formulando-os, inclusive, de uma maneira conceitualmente mais elaborada e até mesmo mais iluminada pela experiência prática, né, desses 20 anos, inclusive naquilo que diz respeito ao reconhecimento da salvaguarda como uma ação que perpassa todo o processo de reconhecimento, de valorização, de identificação do bem cultural, mas que nunca deve se confundir com tutela, né? Ou seja, a autonomia e o protagonismo dos detentores dos bens culturais ainda é uma meta desse processo de salvaguarda e ainda um dos seus princípios mais fundamentais. Portanto, a centralidade do sujeito portador de cultura, ela foi, nesse último seminário, e continua sendo, enfatizada, né, nesses processos de atribuição de valor a produtos da cultura como algo fundamental, né? Assim como continua sendo fundamental
a importância dos aspectos materiais desses processos, ou seja, das coisas, os objetos, os espaços, as estruturas, né, que fazem parte, né, desse conjunto e que são também meios de objetivação e de socialização dos valores, das representações e dos significados atribuídos a esses bens culturais. Em suma, reafirmou-se o princípio não somente o princípio da necessidade incontornável participação ativa dos atores sociais detentores desses bens culturais nesses processos de salvaguarda, da sua mobilização permanente em todas as etapas desse processo, mas também o caráter educativo, coletivo, mesmo dialógico desses processos, assim como a indissociabilidade das dimensões materiais e imateriais do patrimônio cultural, que tem, no fundo, uma raiz comum. Ou seja, como podemos ver, ao longo, né, desses 20 anos, o debate se deslocou de uma falsa questão conceitual e semântica, né, relativa ao próprio uso do termo imaterial, né, a essa produção cultural, e também do problema da formulação e implantação de instrumentos técnicos e jurídicos para, né, a reivindicação de condições de trabalho no âmbito institucional, a reafirmação dos princípios de participação e de autonomia dessa política, a sustentabilidade dos processos de salvaguarda e para o que podemos denominar de ajustes, né, em certos aspectos da política que foram apontados como não tão adequados pela própria prática. Dentre esses, né, cabe ressaltar a complexa questão da representatividade e da qualidade e da própria qualidade da participação social, que continuam sendo questões importantes e abertas para o debate no momento atual. Concluindo, né, essas breves memórias de alguém que teve a oportunidade e também o privilégio, né, de acompanhar e participar desse processo de construção de instrumentos legais, institucionais, técnicos, né, para a salvaguarda da dimensão imaterial do patrimônio cultural, essas memórias elas confirmam a solidez, né, dos princípios que foram discutidos lá atrás e que garantiram os bons resultados que foram alcançados até o momento, e confirmam também que no horizonte da governabilidade que toca aos servidores públicos e à medida em que as conjunturas políticas permitam, essas minhas memórias confirmam que o grande desafio dos próximos anos será efetivamente integrar as dimensões material e imaterial do patrimônio cultural, de modo que não ocorram falsas divisões, né? Colocar, portanto, transformar, portanto, né, a própria cultura institucional que ainda as separa, né, reforçando, privilegiando cada vez mais essa dimensão imaterial e também a observância dos princípios basilares que devem reger a salvaguarda dessa dimensão. Essas memórias apontam também, né, que um dos problemas mais graves que estamos com os quais deparamos nesse momento é, sem dúvida, a própria desestruturação da área da cultura, né, e o próprio rebaixamento do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional a uma unidade do Ministério do Turismo.
Isso, sem dúvida, coloca dificuldades muito grandes para que não somente a política nacional, federal, de salvaguarda do que hoje chamamos ainda patrimônio cultural e material, mas a própria política de preservação do patrimônio cultural, num sentido mais amplo, possa se desenvolver em bases efetivamente adequadas e produtivas, né? Espero que nós todos, enquanto sociedade, possamos nos unir na defesa desse patrimônio e exigir a mudança dessa situação em breve, né? Temos aí o horizonte de 2022 como um momento em que poderemos efetivamente fazer isso. E com isso eu encerro aqui essa minha fala para vocês, ficando à disposição para questões, perguntas que possam ter sido colocadas. E já pedindo desculpa por ter me estendido muito. Professora, nós agradecemos muito essa aula magna da senhora, com uma perspectiva histórica de muita profundidade, bastante conceitual, muito analítica, rica em conteúdo, e certamente abrilhantou a nossa tarde hoje. Temos algumas perguntas que já vêm aqui do chat, mas antes da primeira pergunta que vem aqui do chat, eu queria perguntar à senhora se a senhora acha que há alguma possibilidade de haver uma participação social mais efetiva, não só na formulação, mas na gestão das práticas estatais do patrimônio cultural. Porque, da maneira que ainda é o Estado determinando e agenciando o patrimônio cultural social. E se a senhora consegue ver em algum horizonte para alguma alteração desse quadro. Obrigada, Carlos, por essa pergunta. Na realidade, eu tentei me referir a isso, mas aí no final, mas talvez não tenha sido muito clara, né? Na verdade, Carlos, a gente pode dizer que desde o final dos anos 90, a meta é que os próprios grupos sociais detentores desses patrimônios sejam efetivamente os protagonistas e os gestores da sua gestão. Essa é a meta. E todo o processo de salvaguarda, pelo menos, né, nesses, digamos assim, entre 97 e 2017, até aí 2018, né, ele foi nesse sentido, no sentido dessa construção de autonomia, né? E acredito que em alguns casos se conseguiu. Pode não se ter conseguido inteiramente, né? Mas se conseguiu avançar bastante nisso. E dessa forma eu entendo que nos próximos 20 anos essa deve ser, conseguir essa meta efetivamente, em todos os casos, deve ser o principal objetivo da política. Ou seja, toda a política pública ela tem que ser dirigida para se alcançar essa meta. E eu vou usar o exemplo de um bem cultural aqui do Recôncavo, que eu acho que, embora a gente não possa dizer que atingiu inteiramente essa meta, me parece que está no rumo de consegui-la, no rumo certo de consegui-la, porque entendo que é uma manifestação cultural que adquiriu bastante autonomia na gestão da própria salvaguarda. E estou me referindo ao samba de roda do Recôncavo, né, que, a partir justamente da ação da Associação dos Sambadores e Sambadeiras do Estado da Bahia, vem realizando esse trabalho. Eventualmente com apoio, né, de organismos do Estado, mas já realizando um trabalho com grande autonomia, inclusive na captação de recursos e nas condições de ampliação da rede social comprometida com a salvaguarda e com a valorização desse bem. Eu acho que
considerando os 50 bens culturais que hoje estão registrados pelo IPHAN em todo o Brasil, eu diria que o processo do samba de roda do Recôncavo é um dos mais felizes nesse sentido. Com isso, eu não quero dizer que ele não tem dificuldades. Ele tem muitas dificuldades. Mas ele é um exemplo de um bem cultural que está construindo essa autonomia. E construindo a partir de um instrumento que me parece estratégico e da maior importância, porque justamente garante, a meu ver, a representatividade dessa participação social e a representatividade daqueles que estão envolvidos diretamente na busca dessa autonomia, que é justamente a Associação de Sambadores e Sambadeiras do Estado da Bahia, que é uma associação onde a coordenação é permanentemente discutida, eleita e renovada pelos próprios sambadores. E até onde eu sei, onde esses grupos todos têm voz e têm possibilidade de participação direta. Obrigado, professora. Vamos lá, então, para a primeira pergunta da assistência. Flávia Paranaguá pergunta: boa tarde, gostaria que a senhora falasse um pouco sobre essa falsa dicotomia entre o patrimônio material e imaterial e seus respectivos instrumentos de acautelamento. Obrigada. Eu não sei o nome da pessoa. Não Flávia aparece Paranaguá. Oi, Flávia. Oi, Isso. Flávia. Agradeço a você também pela pergunta. Eu chamo de falsa dicotomia porque o patrimônio cultural, como um todo, ele é formado, né, por essas dimensões materiais e imateriais do patrimônio, da própria cultura, vamos dizer assim, né? De um lado, os saberes, os conhecimentos, as habilidades que, digamos assim, que estão por trás das expressões concretas da cultura, elas fazem parte dessa face imaterial, mas que não existe, né, sem que, no mínimo, pessoas estejam praticando essas coisas. Ou seja, sem pessoas físicas, concretas, né, fazendo coisas, realizando coisas, criando coisas, o próprio patrimônio cultural não existe, né? E, portanto, não é possível pensar que coisas existem isoladamente sem pessoas, ou mesmo que pessoas existem isoladamente sem coisas, né, que as ajudam a concretizar os seus conhecimentos, as suas habilidades, as suas performances, etc, etc, etc. Então, é muito uma falsa dicotomia nesse sentido. Todas essas coisas estão juntas o tempo todo. Acontece que a maneira como as políticas de preservação do patrimônio foram desenvolvidas no Brasil e em boa parte do mundo também, essas dimensões foram separadas, né? E durante muito tempo se viu o patrimônio quase que como uma forma vazia ou como uma política unicamente voltada para a manutenção dessas formas vazias, vazias de conteúdo mesmo, né? E isso, inclusive, é um dos problemas mais sérios do próprio campo do patrimônio. O que nós advogamos hoje, né, é que essas faces estejam unidas, o mais unidas possível. Porque mesmo num sítio arqueológico, se esse sítio arqueológico, que são pura cultura material, que não tem mais uma vida cotidiana, né, dinâmica ali dentro, mas mesmo assim, esses sítios arqueológicos, essas
esses objetos, essas estruturas que fazem parte, por exemplo, desse sítio arqueológico, elas não têm uma existência real dentro da sociedade se não existirem pessoas, né, tomando conhecimento desses sítios, adquirindo conhecimentos através deles, interpretando esses sítios, atribuindo valores a eles, né? Então, é nesse sentido que a gente pode talvez falar de uma falsa dicotomia, porque tanto o patrimônio imaterial necessita de um conjunto de elementos físicos, objetos e mesmo do corpo humano para se expressar, que é também físico, né? Quanto objetos meramente físicos precisam de seres humanos para adquirirem significados. Bom, não sei se consegui te explicar, mas é mais ou menos isso que eu posso te dizer agora. Mais uma pergunta aqui da Flávia. Se possível, gostaria que a senhora comentasse sobre sua experiência no programa Mambiba, que mapeou Bahia, isso? Mamba, que mapeou os conjuntos e sítios religiosos negros da Bahia. Olha, isso eu posso falar um pouquinho, sim, mas isso seria uma outra palestra, né? Mas, assim, o que eu posso dizer, Flávia, é que o Projeto Mamba foi a minha grande formação, foi a minha formação de base, né? Eu entrei no campo do patrimônio dentro desse projeto, que era um projeto da antiga Fundação Nacional Pro Memória. Eu entrei nesse projeto em 83, né, no início, portanto, dos anos 80. Eu era uma arquiteta recém-formada, recém-especializada, né, em conservação e restauração de patrimônio, mas foi dentro desse programa que eu efetivamente tive um primeiro contato com isso que eu estou descrevendo agora como patrimônio cultural, né? Esse patrimônio cultural que envolve coisas e pessoas e que não existe sem as coisas e sem as pessoas interagindo, né? Foi também o momento em que eu pude ter um contato mais direto com o trabalho dos antropólogos e o trabalho da própria interpretação da cultura. E isso me ajudou de uma maneira decisiva até mesmo a mudar a minha própria concepção de patrimônio, eu posso lhe dizer, né? A minha concepção de patrimônio, que até então era muito material, era muito ocidentalizada, vamos dizer assim, ela mudou a partir desse momento, né? Quando eu, ao trabalhar nesse projeto, ao tomar contato com diversas comunidades de terreiros de candomblé, eu pude ver esse patrimônio em vida, em ação, em permanente interação entre as coisas materiais e imateriais. Perfeito. Agora, Milena Almeida pergunta: Oi, gostaria que a professora comentasse suas perspectivas a respeito do patrimônio material permitir uma democratização das políticas de memória, considerando suas características. Oi, Milena, Ela obrigada complementa também. aqui, professora. Ela diz: levando em consideração que os bens reconhecidos enquanto patrimônio material historicamente estiveram ligados às elites brasileiras. Eu acho que, de uma certa forma, Milena, você respondeu, né? A sua pergunta meio que responde a sua própria pergunta. Porque é verdade, durante a maior parte do tempo, e a gente pode dizer que aqui no Brasil, até os anos 80, né, com o processo de redemocratização do país, de fato, somente uma elite chegava a definir, né, o que seria ou o que não seria patrimonializado. Foi justamente o processo de redemocratização do país, a saída da ditadura militar, o processo de redemocratização do país e as discussões
que a sociedade estabeleceu em torno do texto da Constituição de 1988, né, é que fizeram esse deslocamento, é que instituíram uma nova concepção de patrimônio cultural, que não só estabelece que o patrimônio cultural ele é formado dessas dimensões material e imaterial, como diz que quem aponta o que é o patrimônio é a sociedade, e não as instituições e seus especialistas. Ou seja, a Constituição chamou atenção, ao fim e ao cabo, para o fato de que quem constrói patrimônio é a sociedade, e que é ela que deve ser ouvida na hora da patrimonialização. Obviamente, isso demorou de ser posto em prática. A gente pode dizer que, ao longo dos anos 90, nem mesmo foi posto em prática. Começou a ser posto em prática, de alguma maneira, com essa política do patrimônio cultural e material. E por quê? Porque foi essa política e foram essas discussões que colocaram o ser humano no centro, que colocaram as pessoas no centro da produção do próprio patrimônio, né? E isso, obviamente, propiciou uma maior inclusão, né, social. Aí você talvez queira me perguntar, mas aí resolveu tudo? Não, claro que não. Ainda há muito a se fazer, né? Ainda são muito poucos os processos que fizeram isso, né? Em todo o Brasil, o IPHAN conseguiu registrar até agora somente 50 bens. É pouco, né? Esses processos precisam ser ampliados, mas eu entendo ao mesmo tempo que eles só serão efetivamente ampliados se a sociedade como um todo se interessar por isso e participar desses processos. Não vai depender unicamente de uma ação do Estado. Professora, estaria correto se eu dissesse que talvez a maior dificuldade, justamente para a ampliação desse quadro, esteja numa perspectiva um tanto paternalista do Estado enquanto protetor do patrimônio e menos ação da sociedade? Veja bem, no Brasil e em vários países de tradição mais latina, né? Essa é uma tendência a ver o Estado, né, como aquela entidade que vai prover e realizar todos esses processos, né? Claro que o Estado tem um papel fundamental, né? E claro que é importante a ação do Estado, mas eu entendo que, no caso do chamado patrimônio cultural imaterial, o papel do Estado é muito mais de fomentar esses processos no seio da sociedade do que criar processos, né? Ou seja, é atuar como uma entidade que apoia, que fomenta, que ampara, mas que, ao mesmo tempo, ajuda a construir autonomia. Essa é a maneira que eu entendo que deve ser a direção da ação do Estado, né? E não de atuar permanentemente como um simples provedor, atendedor de demandas, tá? Mas muito mais como aquela instância que vai ajudar os próprios detentores, os próprios grupos sociais a construírem formas sustentáveis de atender às suas próprias demandas. Perfeito. Acho que não temos mais perguntas aqui no chat, estive dando uma olhada aqui agora. Temos muitos agradecimentos, elogios para a professora, diversas pessoas, professores, estudantes, ouvintes, de modo geral, aqui elogiando, agradecendo, falando da excelente qualidade da apresentação da aula. Professora, em nome do programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural, mais uma vez gostaríamos de agradecer a sua disponibilidade, seu desprendimento para estar aqui com a gente, conversando.
com essa belíssima aula, com muita profundidade, muita perspectiva histórica, teórica, analítica, e concedo a palavra para a senhora para, enfim, fazer suas últimas reflexões. Bom, só me resta agradecer a vocês do Programa de Arqueologia e Patrimônio Cultural da UFRB por essa oportunidade, né, de falar um pouco, né, sobre esse processo. De fato, é muito rico para mim sempre revisitar, né, tudo isso. Essa fala que eu fiz aqui para você é mais ou menos uma fala inédita. Eu até preciso melhorá-la e aperfeiçoá-la, mas achei que era um bom fórum, né, para começar a discutir. E, portanto, fico aqui muito agradecida pela atenção de vocês, por todos que participaram, que acompanharam, e também as pessoas que encaminharam perguntas, como a Flávia, como a Milena, enfim. Muito obrigada. Tá bom, agradecemos e nesse momento encerramos então a aula inaugural do PPGAP. Agradecemos a todos que estiveram aqui assistindo e desejamos uma ótima noite. Ok, obrigada e até mais.